Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o Divertidamente, o 2. Sobre um também, mas especialmente sobre o 2, pensando sobre as emoções. Como a gente trata disso aqui no canal, de emoções, né? Sentimentos, emoções, afetos e tal, e o Divertidamente é um filme sobre isso, não só, mas também sobre isso. Eu achei que era legal, muita gente pediu e eu achei que era interessante a gente fazer um vídeo discutindo quanto que do que está dito ali tá certo, vamos dizer assim, dentro da nossa perspectiva aqui. O quanto que bate, o quanto que não bate, por que é diferente do que a gente fala aqui, quais são as diferenças, quais são as matrizes de pensamento que fazem essa diferença acontecer, o que ali a gente pode aprender de legal, eu acho, assim, para a vida, o que eu acho meio zoado, que não faz muito sentido. E então a gente vai tratar disso hoje para tentar ver como é que a gente pode aproveitar o filme para seguir nossa pesquisa da gente mesmo, tentando melhorar nossas condições de existência emocional. Beleza? Vamos lá. Primeiro, vou falar rapidinho sobre o filme, não tô aqui para fazer uma crítica sobre o filme, tipo, o que é bom ou não, no roteiro ou não, funciona ou não é minha função aqui essa. Nem uma outra crítica que seria por que a gente está vendo os americanos falando sobre hockey enquanto a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Mas, independente disso, e vai ter um monte de spoiler aí, tá? Para quem não viu o filme, então, enfim, óbvio. Mas tudo bem. Mas, independente disso, ou qual filme é melhor, o primeiro ou o segundo, eu prefiro o primeiro bastante, mas meu filho mais velho, por exemplo, prefere o segundo, então, porque está mais ligado a uma coisa que ele está vivendo agora. Ele tem 10 anos. Então ele se identifica mais com o segundo, com a ansiedade e tal, a gente vai falar sobre isso já. Mas, independente disso, a gente vai tentar entender qual que é essa matriz de pensamento sobre as emoções, especificamente, porque ele não trata só de emoções, ele trata do funcionamento mental e cerebral de maneira mais ampliada, da neurociência nesse sentido, mas tem uma coisa forte sobre as emoções, né? E que matriz é essa que fala dessas 5 emoções básicas ali, e por que isso pra gente não está tão acertado, né? Então, o que o filme usa como parâmetro para construir, o filme 1 e o 2 retoma isso para construir essas 5 emoções básicas, é um trabalho especialmente de um cara chamado Paul Ekman. Vou botar embaixo, aliás, tudo que eu disser como referência vai estar na descrição, tá? Mas o Paul Ekman, que escreveu em 75, eu acho, um livro chamado Unmasking the Face, Desmascarando a Face, né? Um título assim bem potente, sobre as expressões faciais e como que elas revelavam uma certa universalidade da nossa vida emocional, vamos dizer assim. Então, aí teria essas 5 expressões básicas mais frequentes que acontecem de maneira recorrente, aconteceriam de maneira recorrente em todas as culturas, que são a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, né? Essas 5, que são aquelas 5 básicas do filme lá. Então, as expressões faciais ligadas a isso, daí ele infere que isso são emoções básicas e tal. Tem um monte de pesquisas e estudos que um pouco contradizem o que o Ekman falou, mas ele já tinha estabelecido essa marca aí, meio pioneiro assim, no estudo das emoções, que até por essa época assim, as emoções eram um pouco esquecidas, ainda são de certa forma no campo da neurociência cognitiva, né, que tenta pensar sobre pensamento, assim, como é que funciona o processamento e tal, cognitivo, e esquece as emoções, né? Mas então ele fala dessas 5, né? A gente não segue essa definição do Ekman aqui, a gente segue aqui a definição do Panksepp, que é um pouco, tem coincidências, mas que é diferente. O método de pesquisa do Panksepp é completamente diferente do Ekman. O Panksepp, na verdade, ele tem algumas linhas de pesquisa no trabalho dele. Eu acho que é bem legal ler. Eu tô até aqui com o livro do Panksepp. Tá do lado aqui, ó. Que é esse aqui. Dá para ler? The Archaeology of Mind. Enfim, o livro do Panksepp, que nossa, tá sujo. Que é a nossa referência aqui do canal. E ele então tem alguns métodos de pesquisa para ele ali que são muito mais interessantes que os do Ekman, na minha opinião. Então o Panksepp ele vai fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Ele vai observar o cérebro da pessoa fazendo imagens cerebrais, ao mesmo tempo que ele vai perguntar, se for para humanos, perguntar
né? Ouvir da experiência. Se for para animais, perguntar com testes, né? No sentido de comportamento, de resposta e tal, no laboratório. E ele vai fazer uma comparação entre espécies. Eu acho que o grande lance do Panksepp, entre outras coisas, e a longevidade, o processo tão longo da pesquisa dele, assim, quanto que ele fez de tantos anos detidamente com tantas espécies, o negócio mais forte, eu acho, é comparar as espécies. Assim. Então ele compara respostas entre todos os mamíferos, que eu acho incrível e que acho que abre toda uma compreensão do que são essas emoções em relação à seleção natural, né? Nosso processo de existência aqui na Terra e tal, que eu acho mais interessante. Mas, então, com isso, o Panksepp chega a uma outra taxonomia, uma outra classificação diferente do Ekman. O Panksepp chama dos 7 afetos emocionais, né? Mas ele divide 3 classes de afetos. Tem os afetos que seriam os fisiológicos básicos, os que ele chama de bodily affects, que são os afetos corporais, vamos dizer assim, tipo a fome, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, vontade de sono, essas coisas assim, mais básicas. Do outro lado, no outro extremo, tem os afetos sensoriais, que estão ligados ao que a gente sente, assim, tipo sentir frio, ou o nojo, né? O nojo entra aqui, o disgust para o Panksepp entra aqui no afeto sensorial, não no afeto emocional. E é uma discussão essa para alguns teóricos, onde que o nojo entra. E para o Panksepp tem esses afetos do meio, que são os afetos emocionais, que são assim mais complexos, né? E que dão origem aos nossos sentimentos. E aí tem a questão das palavras, né? Emoções, emotions em inglês, ou feelings, enfim, e affects, né? Então todas as palavras são... Cada teórico vai usar as palavras de um jeito. Mas enfim, acho que aqui em português a gente tem um outro problema de tradução, mas a gente falando de emoções num sentido bem ampliado aqui hoje, né? Mas aí então o Panksepp vai falar dessa classificação aí do meio, que são os afetos emocionais, que o Mark Solms vai pegar essa classificação e levar adiante na neuropsicanálise, e a gente pega a classificação do Solms e leva adiante aqui para a autoescrita, que é o processo que a gente faz aqui no canal de pesquisa. Se você quiser conhecer a autoescrita, está aí embaixo. Mas então a gente segue essa linha, vamos dizer assim, essa linha teórica, com uma variação, né? Semana que vem a gente vai ter o vídeo do Solms, a entrevista com o Solms aqui, na qual ele vai falar sobre várias dessas coisas também. Mas então na classificação do Panksepp a gente teria 7 afetos emocionais, que a gente chama aqui de necessidades emocionais. Eu vou explicar por que a gente chama de necessidades, não de afetos, já, daqui a um minutinho. Mas essas 7 são a necessidade de buscar, na nossa tradução, tá? Para o Panksepp, a necessidade de buscar chama Seeking System, o sistema de busca, né? Mas para a gente, necessidade de buscar, necessidade de fugir, necessidade de brigar, necessidade de gozar, necessidade de estabelecer dominância e aí as duas que estão ligadas ao vínculo, necessidade de ser amado, necessidade de cuidar. Né? São essas 7, está embaixo também se quiser ver. Então, aqui para a gente essa classificação é um pouco diferente, mas comparando com a classificação ali que está no filme, como é que isso iria, né? O medo e a raiva é fácil, estão ligados à necessidade de fugir, necessidade de brigar, é bem fácil. A tristeza, sadness, ela está ligada à necessidade de ser amado, que para o Panksepp chama panic grief, né? Que é o momento do luto, da separação, que tem o pânico e depois o luto, né? A tristeza, né? Então essa tristeza aí, ela trata dessa ruptura do vínculo, né? Para o filhote e para a gente adulto. Tem um monte de vídeo sobre isso aqui, vou botar todos, se você quiser se aprofundar no vínculo, na tristeza, no luto, na depressão. E isso está ligado à depressão também. Que é até um problema chamar de deprê, o outro personagem, mas enfim, tudo bem, é que fica meio misturado. Isso é um dos problemas do filme, do 2 para mim, que você perde função tanto de personagem quanto de emoção, né? Mas bom, por isso você tem que mandar os outros embora, inclusive. Mas tá, isso é o roteiro, não é o nosso problema aqui. Mas então a gente tem... Então a tristeza estaria ligada à necessidade de ser amado pra gente, o panic grief do Panksepp, né? Medo, raiva, já falei. E a gente tem o disgust, que é o nojinho, né? No filme, que para ele, pro Panksepp, seria um afeto sensorial, não um afeto emocional. Não entraria na classificação dos afetos emocionais, que estão ligados às nossas relações com as pessoas, né? Por isso que eles são mais complicados. Eu vou ler um negócio daqui a pouquinho sobre isso. Mas isso é discutível. Tem muita gente que acha que o nojo tem que entrar. Então seriam 8, por exemplo, afetos emocionais. E o último, mais importante, mais complexo para a gente, que é a alegria. Joy, né, no inglês, que é a protagonista ali do filme e tal.
que é quem está no comando do negócio. E aí é bem interessante porque o filme nesse sentido eu acho que ele é bastante razoável, assim, porque o que é a alegria e por que ela está no comando, né? Então a alegria aqui pra gente estaria ligada ao seeking system, ao sistema de busca. Mas como assim? Por que ele tá buscando? Então o que é a busca, né? Também tem vídeos aí embaixo sobre isso, mas a busca tem a ver com uma posição padrão da gente de funcionamento. Então quando a gente não está vivendo outras emoções, a gente está buscando. Por isso que eu digo que o animal satisfeito não dorme, ele busca. Então a busca é esse prazer antecipatório da busca, né? Essa euforia, né? Essa positividade, essa motivação que são necessários para buscar. Vai ver os vídeos sobre busca aí embaixo. O vídeo sobre celular fala bastante disso, mas então é uma coisa levada adiante pela dopamina, né? Essa motivação, e é essa ideia de que vai rolar, vai dar certo, vai ser bom, vai rolar, qualquer coisa que seja, né? Então qualquer coisa que seja vai rolar. Então a gente só sai da cama de manhã, a gente só consegue mais ou menos enfrentar a vida com essa posição. Por isso que o burnout, por exemplo, como a gente falou agora há pouco no vídeo passado, retrasado na verdade, é tão complexo porque a gente acaba tendo um desligamento da busca e que é sustentada só por uma ansiedade no final, no burnout. Na depressão a gente também tem um desligamento da busca. Por isso que a depressão, a tristeza, no filme 1 é muito interessante, que é a briga entre a busca, esse prazer motivado, e a tristeza, que é esse desligamento, que tipo, nada vai dar certo, não vai funcionar. A gente pode desistir, que não vai rolar, né? Tudo vai dar errado para mim. Então, nesse sentido, se a gente fosse pensar como pessoas, a busca é essa ideia de que essa pessoa que acha que tudo vai dar certo, tudo vai rolar. E a tristeza, se a pessoa nada vai rolar, né? Nada vai funcionar. Então, nesse sentido, é muito interessante essa ideia desse prazer motivado, né? Não um prazer do encontro. Aí o Panksepp fala aqui, eu vou ler para vocês, que tem uma confusão, que por muito tempo o Seeking System foi chamado de Brain Reward System, sistema de recompensa cerebral. E o Panksepp vai dizer que não, que todas as ideias de recompensa, de que você acha prazer quando encontra alguma coisa, elas não apontam para algo que é fundamental do Seeking. Então elas não falam de vários comportamentos que estão ligados ao apetite, né? Essa coisa de querer, né? que o Seeking promove. E esses nomes sobre recompensa, eles não falam para a gente nada de específico, nada sobre o aspecto especificamente positivo do Seeking, né? É uma positividade, a positividade tóxica do Seeking, que tem a ver com a Joy totalmente, tudo é positivo. Então é uma euforia antecipatória. Esse aqui é um bom jeito de entender a alegria ali no filme, né? É uma euforia antecipatória do Seeking. E isso é muito diferente do prazer da consumação, né? Prazer de quando você consegue o que você queria. Vou botar um texto aí embaixo sobre a diferença entre querer e gostar. Então, o seeking seria o querer nesse sentido. Essa busca antecipatória, essa busca com esse prazer, com essa euforia antecipatória. Isso é alegria, né? Então, nesse sentido, é legal. Nesse sentido, faz sentido pensar que no filme 1 ela é a que está no comando. E ela sempre é a que está no comando, no final das contas, porque o que acontece com ela? Ela, quando não tem nenhuma outra emoção sendo chamada à ação, ela é a que leva o barco. Ela é o sistema, o funcionamento padrão. Ela é a que leva o barco. Mas aí quando tem uma outra emoção que é chamada à ação, assim, que entra em cena, ela auxilia, ela funciona como um motor para essa outra emoção. E aí, é claro, gente, é um filme, né? Um filme de criança e tal. Então, o filme não tem que ser assim, tá certo, tá errado. Não é disso que se trata essa discussão aqui. Mas é interessante para a gente pensar, porque já que a gente está olhando como modelo, pode servir para pensar. Não estou reclamando que eles deviam ter feito isso direito, não é essa a questão. Inclusive, eles tiveram consultoria lá e tal, de um monte de teóricos, e é bastante legal o que eles fizeram, né? Realmente deve ter dado trabalho. Mas... então, nesse sentido, aí a gente vai ter que se perguntar quando é que as emoções entram em cena. Que não é do nada, né? Acho que um bom lugar ali no filme pra gente pensar sobre isso é o jogo de rock no começo. Aquela apresentação que ela faz. Que como roteiro eu não acho bom, mas como apresentação das emoções é boa.
que é o momento do primeiro jogo de hóquei que cada emoção cumpre a sua função, cumpre o seu papel, né? E aí, então, o momento da raiva, primeiro a motivação rolando, né? Vai rolar, vai dar certo. Depois a gente vai ter a raiva, a gente vai ter o medo, a gente vai ter o nojinho, quando ela põe um protetor bucal que não é dela, o medo de se machucar, que leva ela a botar o protetor bucal, a raiva ali para enfrentar aquilo, e depois ela faz uma cagada ali, e ela fica fora, e é a tristeza de ter ficado fora, né? Então, essas 5. E a joy e a alegria sempre ali como motivando esse processo. Agora, pra gente aqui é importante, isso falta no filme, e aí eu acho que uma falha do filme nesse sentido, porque que está ligado ao que a gente estuda aqui, que é por que as emoções existem, né? Então, o Somers vai falar bastante disso na entrevista dele, mas por que as emoções existem? E quando que elas entram em cena, né? Quando que elas precisam existir, quando que a gente não funciona só funcionando, o que é essa qualidade das emoções que ocupa a consciência? Isso é bem importante, eu acho. Isso tem a ver com o que a gente fala aqui das zonas homeostáticas, né? A gente tem zonas de equilíbrio, né? A gente tem zonas de equilíbrio, a gente funciona dentro delas. E aí, quando a gente desvia delas, a gente tem um erro de previsão dessas zonas. Então, quando a gente desvia da nossa... Eu vou ler aqui uma passagem de um texto, uma passagem de texto bem legal, assim, um livro que eu tenho lido aqui, ó. Deixa eu botar aqui na frente para vocês conseguirem ver. Aqui, ó, livro bem interessante. Aqui tem um capítulo que é introdutório aqui desse livro sobre entropia, sobre essas zonas de equilíbrio e a tentativa de conter a entropia. A entropia é a dissipação, né? Então, aqui a gente vai falar dessa tentativa de conter essa dissipação que ocorre naturalmente, que é a entropia, e a gente vai pensar como que esses afetos, essas emoções, em última análise depois, mas os afetos de maneira mais geral, são fundamentais para tentar conter essa dissipação, para manter a gente dentro dessas zonas de equilíbrio. Vou ler para vocês. Vamos lá. O erro de previsão, no sentido mais básico da coisa, começa a acontecer quando desviamos das nossas zonas previstas ou homeostáticas, né? Essas zonas de sobrevivência, nas quais a nossa existência é possível. A gente tem muitas dessas zonas, a gente tem que se manter nelas, né? E nesse momento, algo precisa ser feito para que o pior não aconteça. O pior é a morte sempre, né? E é justamente aí que entram os afetos, né? A ideia de afeto é isso. Os afetos são aquilo que nos diz que algo precisa ser feito. Essa afetação que a gente experimenta é algo dizendo assim, ó, tá dando ruim, precisa fazer alguma coisa. Uma série dessas regulações de manutenção das zonas homeostáticas acontece de maneira absolutamente autônoma. Você não percebe a sua pressão sanguínea se alterando e se regulando, você não percebe a troca de gás carbônico e oxigênio acontecendo dentro de você, você não percebe o momento no qual seu fígado quebra glicogênio para liberar glicose na sua corrente sanguínea, mas, aí que é a parte importante, esse é o momento, se isso passa de um certo limite, não existe mais glicogênio para ser quebrado, e não existe mais glicogênio para ser quebrado, algo de incrível acontece. Você sente fome. É nessa hora que você sente fome, quando está desviando da zona. A fome, assim, é um sinal afetivo de algo que não vai bem, de um desequilíbrio na sua homeostase, né? E que está para além das possibilidades de regulação autônoma do seu corpo. A fome é um sinal de que algo precisa ser feito imediatamente. A fome é um afeto, né? Então, é isso que é a ideia de afeto. É quando algo vai desviando da zona da zona homeostática, você precisa sentir alguma coisa, você sente para você poder fazer alguma coisa. Essa coisa que você sente é ruim quando está desviando, e aí você vai em busca de alguma coisa, e quando você sente a satisfação dessa coisa, quando retorna para a zona, você tem o prazer do encontro da satisfação, que é esse outro prazer. Para você ir em busca de algo que vai satisfazer sua fome, você precisa desse motor, que é a alegria nesse sentido, esse prazer antecipatório. Tipo, vou encontrar o prato de macarrão. Mas aí, então, a gente tem esses afetos que se ligam a tudo que a gente sente, tudo, os afetos são essa ideia, tudo que a gente sente, tudo que nos afeta. E aí a gente tem esses afetos emocionais, que estão ligados às nossas necessidades emocionais. A fome está ligada a essa necessidade específica, né, que tem a ver com a nutrição, essa necessidade de manutenção de energia no corpo. E os afetos emocionais estão ligados às necessidades emocionais, que são necessidades bem específicas. E aí eu vou ler um pouquinho uma outra passagem mais adiante no livro sobre as necessidades emocionais, que acho que vai dar para entender bem. Vou ler aqui para vocês. Olha lá, tá? Vou ler aqui.
Acredito que seja fácil de compreender que não existe nada mais imprevisível, tortuoso e específico de cada ambiente da nossa vida do que a nossa relação com outros sujeitos, né? E esses são esses outros sujeitos que vão estar ligados às necessidades emocionais, e por isso que estou falando que quando que as emoções entram em cena no filme. Isso que eu acho complicado. A cada momento precisamos pensar em um caminho para tentar seguir em busca de nos manter vivos. A complexidade é gigantesca e antes de pensar, ou melhor, para saber que precisamos pensar, devemos sentir, né? Então, o sentimento, nesse sentido, as emoções, sentir vem antes de pensar, sempre, né? A consciência é sempre uma experiência afetiva nesse sentido. A infinidade de cenários possíveis de cada encontro humano torna inviável a possibilidade de que tudo isso seja regulado de forma automática. Não dá, porque são muitos cenários e não dá para a gente simplesmente vir com funcionamentos padronizados de fábrica. A gente até tem, que são os instintos, mas a gente tem que suplementar eles com aprendizados. Os erros de previsão são, por assim dizer, a regra. O tempo todo na relação com os outros a gente tem desvios das nossas zonas homeostáticas, né? A todo instante você precisa sentir para pensar um caminho. É isso. Especialmente para a nossa espécie que está, ou pelo menos costumava estar, sempre em contato com os outros. É uma certa ironia. Beleza. Literalmente precisamos dos outros para existir. De forma que precisamos de boas ferramentas para lidar com esses outros. E essas ferramentas são as nossas necessidades emocionais, né? Aquilo que sentimos na relação com os outros e que nos demanda atenção para encontrar os caminhos de solução. Isso aí. E esses caminhos também acontecem na relação com os outros. Justamente a esse tipo de necessidade, ligada a esse tipo de desvio, damos o nome de necessidades emocionais. Elas surgem não de desregulações internas, como a falta de glicose no sangue, gerada pelo fim da reserva de glicogênio no fígado, ou desequilíbrio entre as concentrações de sais e água. Elas surgem da desregulação no mundo relacional. O que diferencia as necessidades emocionais das outras necessidades fisiológicas, mais elementares, é justamente o fato de que as necessidades emocionais podem ter como causadores dos seus desvios homeostáticos e como objeto de satisfação e retorno às zonas homeostáticas outros sujeitos, ou seja, pessoas, né? Então, o que causa o desvio e o que resolve o desvio são pessoas, e não pratos de comida ou coisas assim. E tudo isso acontece enquanto os outros também estão buscando caminhos para solucionar os seus desvios na relação com os outros, né? Então, veja bem, afinal, todos nós somos os outros dos outros. Então é isso, a complexidade que ocorre na relação com os outros, né? E é nesse momento que a gente precisa da nossa vida emocional, que é assim, são guias que você fala, aqui está indo bem, aqui está indo mal, né? E aí, então o que vai acontecer é que a raiva vai aparecer quando alguém se coloca entre você e o seu objeto de satisfação, por exemplo. E aí, no caso da raiva, você pensa que tem uma coisa que tem que ser feita, né? Eu preciso atacar essa pessoa. No caso da tristeza, você se separou de um objeto, um sujeito muito importante para você, então você sente a tristeza para que você possa retornar, e por aí vai. Então essa é a função das emoções, você sente para que alguma coisa possa ser feita em relação a essas outras pessoas, para você retornar às suas zonas de equilíbrio dessas necessidades específicas, que são as necessidades emocionais. E aí entra uma coisa que no filme eu acho que é complicada, que é a relação disso com as memórias, né? O que são as memórias? As memórias são as inscrições de satisfação e de não satisfação desses desvios, né? Então, quando a gente tem desvios muito intensos, a gente faz uma inscrição de memória e a gente guarda ela. Quando a gente tem satisfações desses desvios, a gente faz uma inscrição de memória e guarda ela, uma inscrição na memória, né? E aí tem um problema aí no filme, que são a ideia da consolidação, do que vai ser consolidado, guardado ou não jogado fora, e das memórias de longo prazo e tarará. Não faz sentido nenhum pensar que a alegria é quem é responsável por isso. Não é assim que funciona. A gente guarda o que a gente guarda. A gente guarda o que funciona ou o que não funciona. Então a gente testa, vai o tempo todo testando saídas alostáticas de satisfação. O tempo todo a gente vai testando e algumas funcionam e essas vão sendo consolidadas, vão sendo guardadas. Ela está funcionando, está funcionando, está funcionando. A gente vai repetindo elas e as que não funcionam a gente fala, não volta para lá que ali dá errado. Na medida em que essa consolidação, então isso acontece no teste, na testagem com a realidade. E não é, essa testagem é lógica, é sempre impulsionada pelo seeking, né? Como eu já disse mais cedo hoje no vídeo. Mas não é o seeking que decide o que vai ser guardado e o que não vai ser guardado. O que decide é se que vai ser registrado no nosso modelo mental é se funciona ou não funciona. Na medida em que vai funcionando, essa consolidação tende a ir para o automatismo.
Então a memória de longo prazo vai virando automática. Então funciona fazer assim, fazer assim, fazer assim, funciona, de repente vira automático. E aí você anda sem precisar pensar como que você está fazendo. Virou automático, né? Então vira uma memória procedural, uma memória não declarativa, lato sensu, tem vários tipos, mas memórias que não têm conteúdo. E aí você não pensa mais sobre isso. E isso tem a ver com os problemas todos que a gente enfrenta de automatismos ineficazes. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Posso botar vídeos aí embaixo sobre isso. Mas beleza. Então, nesse sentido, essa ideia de que a alegria está escolhendo o que vai ficar, o que não vai ficar, não é muito estúpida. E isso é importante no filme, né? Porque é a negação que a alegria faz da estrutura toda. No primeiro ela também faz isso, a negação da tristeza. Nesse segundo ela nega tudo que é conteúdo negativo, né? que é ruim para formar isso que eles chamam lá de senso de si, sense of self, né? Que é quem a Riley é, né? Então, aí ela vai negando tudo que é a experiência que ela julga. E aí é bem moralizado o filme assim, né? Tudo que não é legal para ir formando essa experiência, as convicções sobre a vida, que as convicções são beliefs, né? Como você acha que o mundo funciona, e crenças sobre você mesmo também. E aí você vai formando esse senso de si, que seria decorrência de todo esse processo. E aí é muito ruim essa parte de pensar que uma pessoa com 13 anos ela poderia ter um senso de si que é simplesmente eu sou uma pessoa boa, né? Isso é muito tosco, né? Sim, como disse o Martim ontem, não, até o Vicente, que tem meu filho mais novo, que tem 2 anos e meio, até o Vicente já sabe que ele não é uma pessoa boa. Totalmente, é muito tosco isso no filme. Esse que é uma coisa central do enredo, né, da história. Isso é muito ruim. E no final ela vai fazer essa integração de todas essas coisas, mas então esse senso, esse processo todo que é feito pela alegria para deixar o que é só de legal, que vai fazer esse senso de si ali, eu sou uma pessoa boa, é bem ruim, assim, né? Assim como é ruim também, aí pensando especificamente sobre o filme, a ideia das entradas da entrada das emoções nesse jogo. A gente tem vergonha. E a vergonha, como fiz um vídeo agora há pouco sobre a vergonha, você pode ir lá olhar, mas tá ligada à impressão de exclusão, né? Que é legal a personagem da vergonha, mas a gente tem isso desde cedo, né? A gente tem isso bem mais cedo do que com 13 anos. É muito estúpido pensar que a gente só teria vergonha com 13 anos de idade. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. Crianças pequenininhas têm vergonha. Inveja. E aí inveja ali também não é inveja... É dominância, né? Também a gente fez um vídeo sobre inveja, vídeo passado sobre inveja, bastante aprofundado sobre isso. A inveja é dominância, então a inveja no filme está o tempo todo se comparando, nesse sentido é legal. Mas também está há muito mais tempo na vida. Deprê, tédio ali é muito conectado a tristeza, né? Ou então é uma versão assim, mais uma piada, né, no filme dessa adolescência com celular, né? Então que gera um desligamento da busca. E então é a anti-alegria, né? É a anti-busca. Então isso que é a deprê, tédio. Então aí vê o vídeo sobre o celular que a gente fala bastante sobre isso, sobre TDAH também. Mas tudo tá embaixo, tá? Mas esse desligamento que vai gerar isso ali no filme, mas isso a gente pode ter antes, mas eu acho que está muito ligado aos nossos modos de viver. Eu não acho que isso seja exatamente uma coisa que existe na gente assim. Eu acho que seria mais razoável falar da depressão. E a estrela ali, a antagonista, que é a ansiedade. A ansiedade também é um problema, porque a ansiedade a gente tem também desde muito cedo. Que é o contrário da euforia antecipatória. A ansiedade nesse caso ali, como está descrito, é o medo antecipatório, né? Então ela vai construindo cenários para tentar evitar os erros de previsão, os desvios das zonas que podem vir a ocorrer. Então ela é nesse sentido uma junção, ela é mesmo, a ansiedade uma junção entre a busca e o medo, né? Então quando você junta a busca, essa capacidade de buscar com o medo como tonalidade, como matiz, assim, quando você põe a coloração do medo na busca, você gera essa ansiedade, que é o medo sem objeto, né? O medo sem um objeto específico. Eu estou com medo disso, né? Eu estou com medo do que pode vir a ser. Então isso seria ansiedade, culminando ali naquela crise de ansiedade, que é aquela aceleração. A cena é boa da crise de ansiedade para mim, assim, porque é uma descrição legal, só que ela mistura também com pânico, que é uma outra coisa. A gente pode botar um vídeo nessa diferenciação aí embaixo também, é quando ela começa a sentir a dor no peito ali e tal.
a gente, é uma indicação que é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que são coisas diferentes, que podem se misturar de fato, mas que são coisas diferentes, mas que também a gente já discutiu bastante aqui. Mas aí nesse sentido a ansiedade também está presente desde sempre na vida. Ela é uma junção dessas duas coisas, como eu falei. Então nesse sentido eu acho também o filme um pouco ruim, assim. Mas tudo bem, dane-se, né? É um filme, não é isso que importa. Mas o que eu acho que é mais complicado, é duas coisas que eu acho complicadas de verdade do filme. Com 13 anos, que é a puberdade, né? Que é o negócio, o botão da puberdade chegando ali, que a alegria tenta apagar, como tudo que ela faz, ela tenta apagar. Tudo que é ameaçador, tudo que é ruim. A puberdade essencialmente é sexo, né? Assim, é uma mudança hormonal muito intensa que faz a nossa, como a gente chama aqui, necessidade de gozar, então da nossa sete, necessidade de buscar, necessidade de fugir, necessidade de brigar, necessidade de gozar, necessidade de dominância, necessidade de ser amado, necessidade de cuidar. Mas a necessidade de gozar está aqui e na puberdade ela é muito importante na história, a sexualidade, né? A mudança hormonal acontece de forma muito, muito intensa e faz isso que não estava tão assim no centro de atenção ganhar saliência, como se fala, tá engraçado, mas ganhar saliência, como se fala em neurociência. Aqueles objetos passam a chamar mais a atenção da gente, essa necessidade é priorizada, ela vai ser priorizada, isso que a gente vai chamar de priorização, ela vai tomar espaço na consciência. Aliás, o que acontece em todos esses momentos são priorizações, né? Quando cada emoção entra em cena, quando ela é priorizada, ou seja, quando aquele desvio homeostático ganha importância, ele é priorizado, então a gente passa a viver aquela emoção. E o sexo, a necessidade de gozar, como a gente chama, ela é priorizada muito intensamente, de modo geral, ali na adolescência. Essa é a mudança da puberdade. Mudanças importantes na vida a gente tem em vários momentos, dependendo da vida de cada um. Tem fases que costumam ter mais mudanças, tipo a puberdade, o início da vida adulta, o final da primeira infância. Tem fases que costumam ter mudanças no nosso modelo social de maneira mais marcada. O filme 1 trata disso, tem uma mudança concretamente, e nas mudanças, as previsões que a gente tem anteriores de como que a realidade se comporta, para que a gente possa atuar nela na realidade, as previsões começam a falhar. As memórias que a gente tem sobre como que a realidade vai se comportar, elas não são mais eficazes para aquela nova realidade. Então a gente precisa tem um momento de crise e a gente precisa fazer um novo aprendizado, ou novos aprendizados importantes. E é mais ou menos isso que o filme 1 trata, disso que o filme 1 trata e esse filme 2 também. Mas que é assim, um momento que o seu sistema de aprendizado não é mais capaz de lidar com aquela realidade, com aquele ambiente. Você tem uma crise e você produz. Isso acontece o tempo todo, né? Mas em alguns momentos de maneira mais clara, tipo uma mudança, né? E a puberdade é uma dessas crises muito, muito importante e ela tem a ver essencialmente com sexo. Então o filme não tratar disso, eu sei que é um filme de criança, eu entendo, tal, mas dava, né, para falar disso, assim. Não trata disso, assim. Tem assim, tem a relação ali meio platônica dela com a capitã do time, assim meio, né, vamos dizer assim, meio sublimada a coisa. A gente não fala sobre isso, poderia falar, talvez, não sei, desse apaixonamento dela, isso entra ali. Mas, de novo, não é a questão central da história. Para mim, precisaria ser, porque essa é a diferença da puberdade, mais séria. Que assim, você conseguia mais ou menos ali com 12 anos aprender um jeito de lidar fazer essa mediação entre todas as emoções e de repente o sexo entra com o pé na porta, assim, fala, cara, agora tem esse outro negócio, aquele que era seu amiguinho, como diz o Bolas no livro dele sobre histeria, vou botar embaixo, aquele que era seu amiguinho, sua amiguinha, de repente ganha um outro contorno, ou a sua mãe, enfim, claro que isso pode acontecer antes, e acontece antes, mas na puberdade isso ganha uma coloração muito mais intensa. E isso o filme não fala disso. Então, esses dois problemas para mim muito sérios, assim, né? A puberdade não trata desse assunto, não vai falar disso. E essa ideia de que a alegria está fazendo esse processo de consolidação de acordo com a vontade dela, né? E o seeking não tem essa função. Realmente não tem. Então, enfim, isso é uma coisa muito... Não é assim que funciona. E aí, a outra coisa que eu acho que é interessante de pensar para fechar o vídeo, que é... No começo, esse senso de si, que eu sou uma pessoa boa, está ligado ao que a gente chama aqui de inadequação, ideal do eu, como a gente já falou várias vezes, é assim, quem eu tenho que ser para ser amado? Eu tenho que ser uma pessoa boa. Não é que ela é uma pessoa boa, ela compreende que é assim que ela tem que atuar na vida para ser amada.
E aí, nessa entrada da ansiedade ali, a necessidade de pertencimento, que é a grande questão, é como é que eu faço para pertencer, que a adolescência é bastante isso mesmo, mas não só, mas muito fortemente, não só a adolescência, porque isso já está antes, mas no sentido de quem que eu tenho que ser para minha família, o pertencimento para esse grupo ou outro grupo maior, lidando com a sexualidade, é uma coisa muito complexa, né? De fato, a necessidade de pertencimento está na adolescência, a gente vai tentando buscar grupos, pintar o cabelo, fazer coisas, depende da época. Na minha adolescência era uma coisa que se fazia, a gente vestia preto, fazia brinco, não sei o que e tal. Agora a galera faz outras coisas para tentar pertencer de alguma forma, mas no fundo tem a ver com isso. E o sexo tem essa pressão nessa história também, como é que eu pertenço, com isso que eu tento esconder, mas eu sou quem eu sou nessa história. Mas então essa necessidade de pertencimento que faz ela constituir esse outro senso de si ali, que é eu não sou bom bastante, tá sempre ligado à necessidade de ser amado. Então, nesse sentido, o filme para mim é razoável, porque ele vai dar como cerne do nosso... Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? A gente está tentando sustentar o vínculo, né? Então, ela é uma pessoa boa para sustentar o vínculo, e depois ela quer pertencer, e aí ela entra nos campos de dominância e de ansiedade e dominância, ansiedade e inveja, mas é a dominância, ali nesse jogo para tentar evitar a possibilidade da exclusão, né? Que a gente faz o tempo todo na vida mesmo. A gente está o tempo todo lutando, antecipando as possibilidades de exclusão. E já que a gente está fazendo isso, tentando antecipar as possibilidades de exclusão, isso faz a gente pensar que a gente não é bom. A gente não é o que eu falo do fim do amor incondicional. Se eu preciso fazer esse esforço todo para tentar ser amado, quer dizer que eu não sou amado como eu sou, né? Então, mesmo que eu consiga. Então, se eu consigo, eu consegui provar para mim mesmo que eu precisei fazer tudo isso para ser amado, ou seja, eu não sou amado como eu sou. Então, a ansiedade tem a ver com isso. E aí, nesse sentido, eu acho o filme muito legal. É esse jogo, né? Que acontece entre essas duas forças aí com a gente, que é a dominância, mas nesse sentido, então, a ansiedade estaria ali a serviço da necessidade de ser amado, entendeu? Por isso que eu acho que a nossa classificação, claro que eu acho, eu tenho que achar, senão não seguiria ela, é mais interessante, né? Que a gente entende as relações entre essas emoções, essas necessidades emocionais, por que elas existem, como que elas entram em cena, quando tem um desvio, elas são priorizadas pela nossa consciência, elas são sempre impulsionadas pelo seeking, e elas estão tentando fazer a gente retornar para as zonas previstas e enfrentando novos desafios e usando as memórias para conseguir fazer isso. Mas aí a gente tem ali o final dessa espécie de integração subjetiva que ela experimenta, que é eu sou tudo isso. Eu sou isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Eu chorei até nessa hora no filme, porque a nostalgia, ao contrário do que o filme diz ali, a nostalgia vem muito antes, né? Bem antes. A nostalgia acontece o tempo todo na vida também, né? Puxa, aquilo lá. Bom, enfim, mas não vou entrar nisso, na ideia de como que a nostalgia funciona de acordo com a memória de lugares de muita satisfação que a gente não tem mais. Mas crianças têm nostalgia, adolescentes têm nostalgia, bobagem do caramba também dizer isso. Mas eu fiquei emocionado nessa hora ali que essas emoções se juntam ali para tentar. E é bem ruim, eu acho, porque é bem simplista, né? Mas tudo bem. Eu acho um bem melhor nesse sentido, mas da relação da alegria com a tristeza. Mas esse momento de integração, eu sou isso e aquilo. E isso eu acho importante, acho que é uma boa lição para levar moralizante, edificante do filme, que a gente é um monte de coisa, né? E aí a gente e lembrar disso é bastante importante. Você não é uma pessoa boa. Tinha um capítulo nesse livro meu aqui que eu li aqui que eu cortei porque não cabia no final, mas que era você não é uma boa pessoa. É exatamente isso. Você é um monte de coisa. Você está tentando fazer o que você está tentando fazer para conseguir ser amado, né? Para sustentar a sua posição no vínculo, não ser amado romanticamente, mas sustentar o seu lugar de vínculo, mesmo que você diga, não tô nem aí e tal, esse não tô nem aí, essa coisa toda que você está tentando fazer na adolescência, por exemplo, é para achar um lugar. Então, nesse sentido, essa possibilidade de integrar esse self é legal de pensar. Falei um monte de coisa, se vocês quiserem colocar questões aí, tudo que eu citei, todos os nossos vídeos, o Punks eu vou botar embaixo, o Ekman eu vou botar embaixo também, ou a diferença entre gostar e querer e gostar, vou botar embaixo também. E, enfim, espero ter ajudado pra gente pensar aí. E é legal o filme de ver, de assistir, é divertido assim até certo ponto. E tava cheio o cinema, o que é sempre bom. Que os cinemas não fechem. É ruim que tenha que ser o divertidamente para fazer os cinemas não fecharem. Mas
as pessoas estavam no cinema. É uma redução de danos, né? É legal. E a gente está aqui falando sobre isso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Semana que vem, se tudo der certo, tem a entrevista com o Mark Solms, que ele vai falar sobre tudo, muitas dessas coisas que eu falei hoje, especialmente sobre por que os sentimentos existem na nossa vida, as emoções, e qual que é a função delas, e enfim, um monte de coisa. Tá bom? Obrigado, gente. Boa semana. Tchau.